Você mencionou a questão dessa passagem, esse problema que você teve de saúde, que foi um problema que foi sério, né, cara? Uhum. Como é que você descobriu isso? Como que isso começou a te afetar? Como que isso mexeu não só com a questão do corpo, mas com a sua cabeça? Porque também isso teve participação disso na tua saída do Angra, não teve? Conta um Muita, pouco né? dessa Óbvio, né? história. Com certeza. Cara, 2004, não, 2003, eu acho. Comecei a ter problema pra cantar. Tipo, a voz quebrava, dava uma desafinada, assim. Aí eu falei, porra, não, beleza, né? Cara, eu lembro como fosse Você agora. percebia quando isso acontecia. Eu cantei como se cantasse todo dia, né? Porque eu cantava normal, né? Cantava, tipo, aquecia um pouco e, mano, pé nas costas, né? Eu lembro que eu gravava os discos, os produtores ficavam, mano, como assim, mano? É rápido, sabe? Tipo, chegava lá, pá, ninja, sabe? Tipo, nem pensava. E aí um dia eu fui cantar, a voz quebrou, deu uma desafinada, eu acho que é resfriado. Outro dia, uma semana, 2, um mês, aí eu falei, cara, essa porra não vai passar, né? Aí eu ia nos professores, médicos, né, otorrino e tal. Cara, aí os caras começaram, aí eu comecei a investigar e aí começou a ficar um fantasma, porque os médicos falavam, mano, sua corda vocal não tem nada. Não tem... Geralmente eles sabem quando tem um problema de calo, né? Aí você vê lá e tal. E aí foi isso. Aí eu falei, caralho, e agora, velho? Como assim? É tipo um jogador de futebol chega lá, joga bem a vida inteira, um dia o cara acorda e não sabe nem chutar. É tipo isso. Tipo o Gabigol hoje, assim. Aí, cara, porra, foi um pesadelo, assim, né? Daí passou um mês, 2 meses, 3, e o tempo... né, E o show comendo solto. Não, a gente tava meio parado, assim. Tá. E o tempo de voltar pra estrada já tava chegando. E eu, caraca, tá estranho isso aqui. Aí eu comecei a ter problema psicológico, né, medo de cantar, sabe? Tipo, a voz travava. Aí não era nem falhar, nada. Aí nem saía. Eu queria falar, tipo, sei lá, tentava fazer não tinha esse fazia não saía. Caraca. Tipo, eu falei, mano, agora fudeu. De verdade. Aí fui pra psicólogo. Que merda. Aí fui em guru. Cara, tudo você pode imaginar, velho. Aí eu fui tudo e tal. Aí. Foi foda. Não, isso aí é. O médio do Lucha, né? Velho, aí foi um pesadelo. Aí eu fui descobrir lá na frente que era uma causa. Melhor, uma parada que rolou por causa do refluxo. Pra lá pra frente quando? Cara, sei lá, muitos meses depois. Porque até então eu tava... vai voltar, né? Aí quando eu vi que tava demorando, aí eu fui descobrir que era essa parada do refluxo aí. E aí eu falava refluxo, aí eu lembrei que eu tive uma crise mesmo, de estar dormindo um pouco antes do problema começar. Daí eu tive uma crise, tipo... tava dormindo, quando eu me virei pra mudar de lado assim, o ácido subiu e saiu pelo meu nariz. Então, mas muito assim. Cara, aquela coisa queimando. Queimou muito assim. E aí engasguei, né? E aí travou o pulmão. Aquela coisa, né, meu? Não consegue respirar. E o cara, tipo, aí depois começou a dar o problema. Então eu falei, caralho, então foi aquela crise que eu tive. Aí o médico falou, provavelmente, tal. Então, mas essa crise, só pra vamos tratar. Pra entender, ela foi causada por uma técnica que você usava pra cantar? Não, acho que era alimentação, porque, cara, era, né, novinho, né, como você falou, né, moleque, voando, eu comia qualquer coisa. E outra, eu não tava pensando em ter problema, porque eu nunca tive problema, né, então você não pensa, né, Claro. eu vou parar de comer isso que vai me dar problema. Não, você nem, né, comi errado pra caramba. Como é que você cuidou disso? Mas tem isso que você falou, a noitada, assim, tipo, o show acabava tarde, ficava sem dormir, aí ia dormir, sei lá, 6 da manhã no outro dia, né. E não tinha recuperação, né? Não tinha recuperação. Aí você dorme mal, nervoso, né? Que tinha, sei lá, qualquer situação de briga, né, na banda, ou qualquer outra coisa, você vai acumulando esses, né, estresse, né? E isso foi gerando essa fadiga aí que deu esse refluxo, que aí, só que foi tão forte que deu essa pane, né? E aí do refluxo virou tudo, né? Aí eu tive uma alergia no corpo inteiro, assim. Parecia uma sarna, assim. Caralho. Psicológico, né? Aquela parada como é que chama? Psicossomática, né? E, cara, fiquei tudo manchado, com vergonha.
puta calor, show em Teresina, 40 graus e eu com manga comprida, assim, tampando tudo, porque eu tava inteiro, cheio de mancha, né? E aí eu tinha que fazer dieta, né, pra voz voltar, e aí emagreci pra caramba. E o desempenho nos muito shows? magro. Aí eu voltei, já melhor, né? Já tava um pouco mais recuperando e tal, mas ainda recuperando. Não tava 100%. E fiquei muitos anos assim, cara. Aí eu fui ver que a parada durou anos, né? E que o refluxo, ele dá... Quando dá o refluxo, você tem um problema na voz, ele dura uns 15 dias, né? Até voltar e tal. Daí quando você tá recuperando, se der outro refluxo, é mais 15 dias. Pode crer. Entendeu? Então, cara, o negócio é uma bola de neve, né? E aí até eu descobri o jeito certo de tratar a alimentação, que eu emagreci, aí você emagrece pra caramba, aí, cara, tudo, tem muita coisa que envolve, né? Que afeta o teu emocional. Aí, pô, foi foda. Então eu fiquei num limbo aí, tipo... Principalmente depois que eu saí do Angra, que até então eu tava no Angra, né? Então você tem é o teu ganha-pão, né, tal, você tem um respaldo ali, né, um respiro. E ao mesmo tempo a pressão, né, uma galera meio descendo a lenha, aí veio a internet, não tinha, né, veio o YouTube, né. O YouTube apareceu, não lembro exatamente quando, mas foi 2000 alguma coisa que começou realmente... Metade dos anos 2000. Tipo, ficar forte, aí a galera filmava, postava, ó, que merda, sei o quê, aquela coisa, né. E, cara, mas assim, tem muito artista que teve isso. Uma porrada de cantor que teve problema de refluxo ou problema de voz de outras naturezas, né? Normal. E, cara, igual jogador, né? Que rompe o tendão, claro. quebra o joelho, o cara é um gênio, daí o cara fica, pô, toma aí, né? Com o Neymar aí, moleque craque, pô, se fudendo, né? O tempo todo tentando recuperar. E, cara, inclusive também teve muita comparação, né? Com relação ao André nessa época. Cara, eu vou te falar, sabia que não? Você acha que não? Tive, sabe aonde? Na França. Na França foi meio tenso, assim, no começo. E, cara, Japão eu cheguei com... Principalmente essa época do Rebirth, que eu tava voando, né, mano? Mas era sério, era um bagulho... É um álbum que eu recomendo todo mundo escutar. É um álbum muito clássico. legal, né? Mas eu tava voando, assim, né? Então, eu não tinha medo de nada, né? Chegava lá... puta vocalzão. Tipo, mandava ver e... Mano, vamos aí. Não tinha medo de comparação, de nada. Até por ser muito novo, eu era meio porra louca, entendeu? Vamos aí. Tava feliz pra caralho, né? Contente, realizado. Então não tinha medo de nada, cara, nada. Eu ia pra cima. Isso ajudou. Então a galera entendia essa confiança como, né, uma parada assim, pô, curti, né? O cara tá aí levando a bandeira do Angra com qualidade, sempre respeitei o André, né? E a história que o cara construiu, pô, sensacional e tal. Então isso me ajudou muito. Agora, na França foi foda. Porque o André falava francês, né? Falava francês fluente. E eu não falo francês. E lá na França... Cara, se você fala francês, se você é artista, então, e fala francês, fodeu, né? Se você é artista de fora... Cara, e ele era muito querido lá. E aí, quando eu cheguei lá, aí rolou uma... Tipo assim, então, você... As primeiras entrevistas, eu lembro. Você foi dar entrevista... Já no começo, antes de fazer show. Eu fiz pra me apresentar, né? Teve uma turnê mundial de entrevistas pra falar. Esse é o nosso cantor novo. Entendeu? E aí eu fui dar as entrevistas e tal. Aí nas coletivas, que nem futebol, cara. Vários jornalistas e eu ali com microfone e tal. E era só... Era tipo, pô, perguntinha de boa, né? Era só palavra. Tipo, e aí, o que você ouve de música clássica? Tá ligado? O André erudito pra caralho. E eu era rock and roll, né? Aí eu tinha que saboretar, né? Eu gosto de algumas coisas, mas pô, não sou especialista. Tá. Mas você... Como é que você vai cantar no Angra se você não ouve música clássica? Sabe, tipo, aquelas coisas assim, sabe, tipo... E aí, puta, tinha uma pressão, assim. Daí eu lembro que eu tava super nervoso. A gente fez um acústico em Paris. No mesmo dia saiu do acústico e foi pra Lyon. Fazer um acústico em Lyon. E aí eu cheguei em Lyon e falei, bonsoir Paris. Cara, aí, silêncio. Aí, excuse-moi, bonsoir Lyon. Eu falava um pouquinho de francês ali, aprendi, né? Pra me deixar um pouco mais confortável ali com a galera. Cara, quando eu saí desse acústico, eu lembro que na hora que eu fiz essa merda, cara, aquele silêncio, né? Fiquei nervoso pra caralho. Eu tava com o violão, aí eu tinha que tocar com o Kiko, né? O violão, minha mão fazia assim, ó. Não conseguia tocar, mano. Eu falei, caralho, que merda que eu fui falar. E aí, aquela pressão. Daí eu saí da entrevista, o empresário francês me deu um tapa na cabeça assim. Pá!
porra, moleque, como é que você faz isso, cara? Isso aqui é lá. Foi foda. Ali eu perdi o respeito com o cara. Eu falei, mano, quase saí na mão com o cara, né? E nunca mais falei com o cara. E aí virou um negócio, tipo, o cara era empresário do Angra da França, eu, primeira viagem, já briguei com o empresário. Então, mas foi só, cara. Itália, né? Meu descendente de italiano. Cheguei na Itália lá, pô, tranquilaço. Japão, cheguei voando. Cara, o Japão, eu fiz um texto escrito em japonês, em português, assim, sabe quando você escreve a fonética pra falar direitinho e tal? E, mano, eu ia nas rádios, o textão de 1 minuto falando japonês. Blá, 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 blá. Aí os caras, cara, Irava. porra, esse moleque é foda. Isso aqui lá. E aí chegava, depois de falar japonês, metia um acústico voando, cantando pra caralho, entendeu? Aí já é, os caras choravam. Aí acabou, né? Então foi só na França. E Brasil, pô, sempre foi muito querido aqui. O fã sempre foi muito legal comigo. Já era dos Symbols, né? A galera gostava dos Symbols e tal. E então muita gente falava, pô, coloca o Edu, tal, não sei o que lá. Então não tive problema não. Mas na França eu lembro que foi meu perrengue.